Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos, dois irmãos do lado de cá e você aí partilhando com a gente a palavra de Deus, mergulhando com a gente na palavra do Senhor, que é lâmpada para iluminar os nossos passos. A gente está num tempo em que, vixe, como a gente precisa de luz para dar o passo certo. Então vamos nós, a palavra do Senhor ilumina a nossa vida. Verdade. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Caminhando? Ô, Padre Antônio, tudo na força do Espírito Santo. Sempre. E eu hoje quero começar, assim, pedindo aos irmãos que já tem algum tempinho que a gente tem esses podcast, essa partilha entre irmãos, eu gosto dessa expressão partilha entre irmãos. A gente queria o retorno de vocês. Como é que vocês estão vendo? A gente, sabe, para a gente poder ver se tá legal, se tá mais ou menos, se precisa melhorar. Então a gente queria pedir que hoje você pudesse aí comentar aí, né? Como é que você tá vendo, como é que tá caindo no seu coração essa partilha entre irmãos. Você acha que é legal, Padre Antônio? Beleza. Se alguém tiver alguma sugestão, sei lá, dá uma ideia pra gente aí. A gente precisa de ideias, né? Ideias são isso aí. Sempre bem-vindas. Então, maravilha, vamos fazer isso, né? Vamos fazer. Vamos nós, Laura, hoje, dia 19 de outubro. Nesse mês lindo. Pois é, festa de um santo que eu amo muito, São Paulo da Cruz, um grande homem de Deus. Dele, né? É o meu segundo preferido. O pessoal às vezes não faz aquelas coisas na internet. A mulher ou o homem, como é que é, ideal teria a testa de não sei quem, a bochecha de não sei quem, o pescoço de não sei quem. Então, o santo ideal teria a cabeça de São Bento, o coração de São Paulo da Cruz. Ai, que lindo. Ele é especial, ele é muito, muito especial. Bom, enfim, hoje a gente não vai falar sobre ele. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Isso, pronto. Mas hoje vamos nós pegar a palavra de Deus. Eu queria muito, Laura, que a gente pudesse ter a chance de partilhar com os irmãos um salmo que é um dos meus preferidos. Eu sei que você também gosta muito dele, porque esse salmo é um convite. E de vez em quando a gente precisa de convite para levar a gente para frente, né? No mundo, a gente às vezes ouve muitos convites para puxar a gente para trás, para longe de Deus, mas o Salmo 94 é um convite do próprio Espírito Santo para nos fazer avançar em direção à presença de Deus, em direção a uma comunhão maior com Deus. O Espírito Santo nunca puxa a gente para baixo, né? O Espírito Santo sempre nos dá asas, o Espírito Santo nos eleva, nos coloca na perspectiva de Deus. Então, o Salmo 94 é um convite do Espírito Santo para que a gente venha ou para que a gente vá junto com ele. E eu acredito que ele traz muita coisa boa para o nosso dia a dia, coisas bem concretas. Esse convite do Espírito é algo bem concreto para a gente acolher no nosso dia a dia. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha no Salmo 94. Padre Antônio, essa introdução que o senhor fez, essa preparação, imagina assim como é que os irmãos... Nós vamos ver um convite que o Espírito Santo faz a nós pessoalmente, né? A nós e a cada um pessoalmente. Então, a gente já fica assim, né? Numa expectativa maravilhosa. Então, o Espírito Santo nos faz um convite. Que beleza, Padre Antônio. O Espírito Santo, aliás, na Sagrada Escritura, ele nos faz muitos, porque não depende tanto de quem é o autor do texto, né? O salmista do Salmo 94 viveu séculos antes de Cristo, mas também passagens do Novo Testamento escritas por mãos de apóstolos. No fundo, sempre e em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Portanto, esses convites do Espírito Santo são muitos na Bíblia. Algumas vezes a gente corre o risco de se acomodar em algum momento da vida ou em alguma atitude de alma que não é muito legal. E quando a gente pega a palavra de Deus, se a gente der uma olhadinha em algumas coisas, imaginando que de fato são convites do Senhor para remexer a gente, né, sacudir a gente, trazer a gente para mais perto dele, talvez o olhar da gente mude um pouquinho.
Eu não sei se cada irmão ou irmã que está com a gente tem recebido muitos convites ultimamente, e se são convites para coisas boas, mas o Salmo 94, que na minha Bíblia, da editora Ave Maria, é justamente chamado de Salmo invitatório. A palavra invitar, né, do latim significa convidar. Né? Então o Salmo 94 é um convite do Espírito Santo. Primeira coisa legal, é um convite porque começa com a palavrinha vinde. Que palavra, vinde. Quer dizer, já vai assim de cara. Então, eu estava prostrado e o Espírito Santo me Falou, diz vinde. Né? Ai. Eu estava entregue à minha dor e o Espírito Santo me diz vinde. Vinde quer dizer vem comigo. Vem comigo. Uau. Eu levo você. Eu conduzo você. Eu mostro um caminho melhor para você. Então, o Salmo começa com esse chamado. Assim. Vinde, vem, vem. Que era uma palavra que Jesus também usou para tantas pessoas. É verdade, né? Lembrando do nosso amigo Mateus, cobrador de impostos. É legal porque o apóstolo Mateus, quando ele fala da vocação dele no seu evangelho, a gente imagina, quando alguém vai contar como foi o dia em que Jesus entrou na sua vida e o chamou, talvez essa pessoa vá dizer coisas assim incríveis. Não, São Mateus diz, eu estava lá na coletoria de impostos, ele me viu e me disse, vem comigo. Ai. Quem sabe hoje não é isso que o Senhor gostaria de dizer para cada irmão e irmã, né? Onde quer que esteja, sentado, em pé, deitado. Ele está vendo você. Mateus devia ter a impressão de que ninguém o via, né? Eu já ouvi algumas pessoas reclamarem disso. Padre, eu tenho a impressão de que eu sou invisível. Ninguém nota, ninguém agradece, ninguém dá valor à minha presença ali. Mateus talvez passasse por isso. Tanto é que ele, nas poucas palavras... Além de ser mal visto, né? Sim, nas poucas palavras que ele usa para falar do primeiro encontro dele com Jesus, ele diz, Jesus me viu. Jesus me viu. Com outras palavras, mas no fundo é isso que ele está dizendo. Então, sabe, às vezes a gente se sente um pouquinho invisível porque uma palavra de encorajamento não vem, porque uma palavra de gratidão não vem, porque a gente está trabalhando e fazendo o melhor e parece que todo mundo está tocando a vida e ninguém nota. Quando você tiver a impressão de que é invisível, mesmo Jesus que passou e viu Mateus, ele hoje vê cada um de nós e diz, vem, vem. Como agora também no Salmo 94, o Espírito Santo diz, vem, vem. Nós para o Senhor nunca somos pessoas que estão sobrando. Ele está sempre querendo a gente um pouquinho mais perto dele e ele nos leva, ele nos conduz. O chamado é vem estar comigo. E aí começam várias frases lindas, que são frases que a gente pode entender como parte do chamado do Espírito Santo para a gente. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores. Cantemos-lhe alegres cânticos. Olha quanta coisa legal. Então, o convite do Espírito Santo é sempre, vem comigo e eu vou te encher de alegria. E eu vou te dar motivos para louvar. E eu vou te ensinar a aclamar aquele que é a rocha na qual os seus pés estão firmes. O Espírito Santo nos convida para que a gente adore, para que a gente louve. O maligno nos convida para a gente azedar na tristeza. O diabo diz assim, vinde, vamos reclamar um pouquinho mais. Vinde, vamos ficar lembrando daquelas coisas que só machucam. Vinde, vamos praguejar contra a vida. Esse é o convite do maligno. E aí ele amarra a gente num lugar de tristeza, num lugar em que a gente faz o sofrimento render. O Espírito Santo não, ele nos coloca livres num lugar de gratidão, num lugar onde o nosso sofrimento é vencido pela esperança. Vem, vamos louvar, vamos glorificar, vamos aclamar o rochedo. Irmãos, no fundo, todos os dias nós precisamos discernir que convites nós estamos acolhendo, né?
Quem sabe, ultimamente, o maligno andou te convidando para ficar, sei lá, sentado na sombra da morte. Né? Sentado mesmo. Se entregando ao pessimismo, se entregando às lembranças sofridas. E o Espírito Santo está dizendo para você: ei, vinde, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o Senhor nosso Deus. Que convites eu tenho acolhido no meu coração ultimamente? Como é que eu descubro quais convites eu tenho acolhido? Pelas minhas atitudes. Padre Antônio, dentro disso que o senhor está falando, quer dizer, eu digo disso especificamente desse convite do capeta, que ele, a palavra diz que ele anda, né? A gente não tem que ter medo de falar, não, em derredor, procurando a quem devorar. Deu brecha, ele vai querer. É terrível, né? Ele vai querer, não é só vai querer devorar. Então, enquanto o senhor falava dessas artimanhas, né, imediatamente eu vi assim, que ao contrário disto aqui, é quando eu me entrego a um... Hoje em dia a palavra é vitimismo, né? E muitas vezes, assim, há algo que realmente, muitas vezes, foi injusto que foi feito comigo, algo que não foi correto, algo que não foi bom, e por ter lógica, né? De não ser justo, então eu acho, também entro na onda, então é lógico que eu faço o contrário disso aqui. É lógico que eu me entregue à tristeza, é lógico que eu fique por algum tempo eu me entregue à revolta, à raiva, à mágoa. Foi isso que me veio no coração. Mas é isso mesmo. O inimigo dá pra gente a impressão que, na verdade, é lógica de que a gente tem direito a amargar, a reclamar, a se sentir injustiçado, vitimado. A gente acredita. Porque no fundo a gente teria direito, né? Só que é um direito ruim, né, cara? Eu abro mão desse direito, viu? Só que é difícil abrir mão desse direito, porque eu sei lá, tem umas semanas que essa expressão tá na minha cabeça, sabe? Fazer o sofrimento render. A gente soma sofrimento a sofrimento, quando depois de ter sido injustiçado, ao invés de pensar, bom, ok, mas o que eu posso fazer para tocar o meu barco? A gente fica, pois é, tá vendo? Então não adianta mesmo, né? Pois é, olha, tá vendo? A gente é bonzinho, a gente tenta fazer coisa boa e olha só o que a gente ainda leva, né? O inimigo quer nos cansar de fazer o bem. E a palavra diz, não se canse de fazer o bem. Portanto, vigilância nessas coisas, sabe? Não deixe o sofrimento render. Sabe, depois que a gente já sentiu, não precisa ressentir. Esse é o problema, porque sentir a primeira vez é natural, é a reação comum. Mas o problema é o que vem depois, é o ressentimento. É fazer o sofrimento render dias. E eu fico atado naquilo. Quando eu acolho a posição de vítima, eu me torno intimidado pela vida, eu não tenho o que fazer. Bom, na posição de vítima, o que eu posso fazer? Reclamar, chorar, me lamentar. Ficar com pena de mim. Mas eu não vou tomar uma iniciativa, eu não vou repensar, eu não vou tentar descobrir o que eu posso aprender com aquela situação. Talvez ela me alerte, sabe? Há situações que me obrigam a botar o pezinho na realidade. Ei, deu para entender que não, sabe? Aquela coisa, né? Não, mas se eu estou na posição de vítima, não entendo nada, eu não merecia, não podia ser assim. Na realidade, a posição de vítima é uma negação da realidade, né? Não podia ser desse jeito. E, infelizmente, a realidade não é do jeito que a gente gostaria, né? Ela é o que ela é. E eu preciso ficar numa boa com ela, né? Todo mundo não pensa igual a mim, todo mundo não me tem no centro, né? Enfim, então acorda, Brasil, né? Vamos pensar, sabe, um pouco mais a partir da realidade. Ela é dura? Ok. O que eu posso fazer então? Que instrumentos Deus me dá? Que recursos Deus me dá para que eu trabalhe essa realidade dura, para que ela me ajude a dar um passo adiante na minha entrega a Deus, na minha criatividade em fazer o bem, e por aí vai. Então, cuidado, porque esse lugar onde o maligno nos coloca,
que faz o sofrimento render e, de alguma maneira, isso é muito compensatório para a gente, viu? Quando eu me sinto vítima, eu também valorizo o meu sofrimento e, se possível, ainda mobilizo alguém para dizer, tá vendo? Olha só o que eu passei, olha só. Eu gosto muito de imaginar que, quando a gente está magoado, o primeiro a tomar partido da gente é Satanás. Porque ele quer prender a gente naquilo. É mesmo, você não merecia. Sabe, ele vê que a gente está fragilizado e aí ele vai lá e faz cafuné. Ai, que horror! E você não merecia, tá vendo? Desiste disso, joga isso pro alto. Ele parece que toma o nosso partido. O Padre Pio falava uma coisa parecida, né? Quando as pessoas tinham vergonha de se confessar e tal. O Padre Pio dizia, pois é, até que você peque, o diabo é o seu melhor advogado. Porque ele diz, você merece, você pode. Olha só o que está acontecendo. A partir do momento em que você cai, ele se torna o seu maior acusador. Que coisa horrível, para envergonhar você, para não deixar você reagir. Então ele se torna o seu advogado para levar você a uma posição de queda, e depois ele se torna o seu acusador para se manter lá, para te manter lá, perdão. É um pouco isso, sabe? Então, vou fazer você ficar na pior. E como é que eu faço isso? Tomando as suas dores. Meu irmão querido, minha irmã, olhando aqui, não vou dizer para a lei da verdade, que ninguém merece, né? Mas cuidado quando você tem a impressão aqui dentro que tem uma vozinha tomando as suas dores demais da conta. Nem sempre é o consolador. O consolador, ele consola de verdade. Ele consola colocando a gente de pé, ele consola fazendo a gente amar mais, perdoar, recomeçar. Quando o inimigo parece tomar as nossas dores, no fundo, ele nos coloca no lugar da vítima. Dá uma olhadinha dentro de você, tenta perceber a diferença entre uma coisa e outra e, percebeu que ele está amarrando você no vitimismo, pula fora. Esse lugar não é o nosso. O nosso lugar é o lugar aonde o Espírito Santo nos leva. É o lugar para onde o Espírito Santo nos chama. E o Espírito Santo não nos chama para o lugar do vitimismo, da apatia diante da vida, de uma passividade diante da vida. Tá vendo? É assim mesmo. Sabe, de você abrir mão de viver, abrir mão de lutar. Né? Como diz a Escritura, a gente não recebeu o espírito de timidez, né? Mas de ousadia, de fortaleza. Então, será que eu embolei o meio de campo aí? Não, tá muito bom. Padre Antônio, e eu tô entendendo aqui, uma arma poderosíssima. Apresentemo-nos diante dele com louvores. E é tão bonito, né, a segunda parte, né? E cantemos-lhe alegres cânticos. E aí eu tô lembrando daquela palavra que o louvor cala o demônio, né? O perfeito louvor, o louvor da criança, né? Silencia o inimigo. Então, eu nunca tinha feito essa união entre esse versículo aqui e aquele do outro salmo, é o Salmo 108, né? Ih, Laura, eu sei qual é o salmo, se você quiser eu falo ele todinho, agora me pergunta número. Que fala isso, né? O louvor o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. E cala o demônio, né? Então, uma compreensão nova que eu estou tendo agora, esse convite que o Espírito Santo me faz é porque ele sabe o que vai me libertar, o que vai me curar. E aí ele me convida, Laura, apresenta diante dele com louvor e, de preferência, com alegres cânticos. Porque, olha, o lugar da vitimização, da passividade, é um lugar onde a gente só consegue murmurar, reclamar, ter a impressão de que a gente está valendo menos. O lugar do louvor é o lugar de quem sabe que é abençoado. Então, quando eu louvo, de alguma maneira eu estou ativando dentro de mim uma consciência de que, no fundo, aconteça o que acontecer, eu sou um cara abençoado. Oh, glória. Abençoados também passam por problemas, né? Abençoados também passam pela cruz, mas eles continuam sendo pessoas abençoadas. Amém. E aí, então, esse é o segredo, né? Eu sou uma pessoa abençoada, mas, eventualmente,
a minha mente, o meu coração ficam confundidos pelas circunstâncias e eu posso começar a me sentir deprimido, desanimado, valendo menos, tudo dá errado comigo. Opa, como é que eu faço para pular fora disso? Louva. Quando você louva, você vai voltando para o seu lugar. Eu sou uma pessoa abençoada, aconteça o que acontecer, e uma pessoa abençoada sempre tem motivos para agradecer. Mesmo na dificuldade, mesmo na prova, eu tenho motivos para agradecer. Deus tem feito algo na minha vida e eu estou atento a isso, né? A tradução que a gente usa na liturgia dessa frase, né, que é o versículo 2 do Salmo 94, eu gosto mais. Ela diz assim: ao seu encontro caminhemos com louvores. Ou seja, cada vez que você louva, você está dando mais uns passos ao encontro do Senhor. Você está caminhando na direção de Deus, você está mais perto de Deus cada vez que você o louva. Existe um prefácio na missa. Prefácio é aquela oração que tem antes do santo, 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 né? Que fala do louvor, né? O Senhor nos deu o poder de louvá-lo. Nossos louvores não aumentam quem Ele é, mas nos aproximam dele. É o que o Salmo 94, versículo 2 diz. Louva a Deus e você se aproxima dele. Porque quando a gente está na pior, a impressão é: ele se afastou de mim. Mas não é. Ele não se eu me afasto dele. Como é que eu faço para me aproximar de novo? Louva. Louva. Quando eu louvo, eu estou dizendo de outra maneira para o inimigo, o meu chapa, Deus está no controle, viu? Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Quem disse que era para ter? Né? Eu não tenho. Eu até gosto quando eu tenho, mas eu sei que eu não tenho esse controle todo. Mas o meu pai, que sabe o que está fazendo de mim, ele tem o controle. Então, continuo de boa, hein? Tá tudo no lugar. Combinado? Tá tudo no lugar. Cara, e quando a gente experimenta isso na pele, a gente vê que isso blinda o coração da gente. Aconteceu isso e aquilo. Tá tudo no lugar. O Senhor é bom, né? Algumas semanas atrás a gente leu na primeira leitura da missa o livro de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá tudo onde tinha que estar. Ponto. E qualquer coisa que o inimigo diga para tentar me fazer mudar de ideia, não vai me fazer mudar de ideia, porque a minha vida continua onde ela esteve sempre, nas mãos de Deus. Ele dispõe de mim sabendo o que está fazendo comigo. E eu confio nele. Então o louvor me faz lembrar dessas coisas. E na hora do aperto, na hora da angústia, quando os pensamentos da gente fraquejam, a gente tem que ancorá-los em alguma coisa. Louva. Você vai ver que seus pensamentos vão se alinhando de novo, né? O louvor é o tipo de oração que mais bem faz para quem está orando, sabe? O primeiro propósito da nossa oração é a nossa comunhão com Deus. Antes até de conseguir essa ou aquela coisa, é que a gente esteja alinhado com Deus. Pois quando você louva, esse é o tipo de oração que mais alinha você com o Senhor. Faz bem para a gente louvar. Nosso coração foi feito para isso. Para ser um coração reconhecido pelo que ele é e pelo que ele faz pela gente. Então, bora louvar. Mas eu estou na pior. Esse é que é o segredo. Louva. Na pior a gente também louva. Você vai ver que alguma coisa começa a mudar dentro. De repente o coração que parecia desolado, opa, eu louvei, consegui louvar. E não é que ele está no controle mesmo? Sabe? Parece que o louvor dá uma acordada na gente, sabe? A Bíblia diz muitas vezes que a gente tem que tomar cuidado para não estar cochilando, dormindo. Então o louvor parece que dá uma despertada na gente. Opa! Louva a Deus. Ao seu encontro, ao encontro dele, você caminha louvando. Vai louvando e você vai ver que você está mais perto de Deus. Vai louvando para o seu trabalho. Vai louvando para o tratamento de saúde. Vai louvando para a consulta médica. Vai louvando na fila do emprego. Vai louvando. Porque no meio dessas coisas todas, o caminho que leva a gente para Deus passa por aí também. E a gente vai avançando nesse caminho, louvando o Senhor. E o versículo seguinte nos ajuda muito nisso e nos leva a um louvor poderoso, poder dizer que o que quer que eu esteja passando,
como é bom, né, Padre Antônio, poder dizer: o Senhor é um Deus imenso. Esse imenso é imenso, muito maior do que isso que me machucou, que me ofendeu. E eu complemento, né? Um rei que ultrapassa todos os deuses, porque às vezes, como o senhor descreveu aí de uma forma impressionante, as coisas ruins que a gente passa podem acabar assumindo uma posição de Deus na nossa vida. Então, como Deus nos ama, nos conhece, então aí a palavra vem em nosso socorro dizer: o Senhor é um Deus imenso, maior do que todas as coisas, um rei poderoso. Daqui a pouco a gente chega na festa de Cristo Rei, né, Padre Antônio? Um rei que ultrapassa todos os deuses. Ô, glória! E aí o versículo que a gente gosta aqui na comunidade: tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. Quer dizer, lá embaixo ele tem a gente nas mãos, lá no alto ele tem a gente nas mãos, porque a nossa vida é um pouquinho isso, né? É verdade. Ao final da vida a gente vai ter feito uma viagem que nos vai ter levado a conhecer alturas muito grandes de montanhas, mas também buracos abismos muito grandes. Mas tanto em cima quanto embaixo, ele tem a gente nas mãos. A gente nunca cai mais baixo do que as mãos dele. E a gente nunca sobe mais alto do que as mãos dele. E saber que a gente está nas suas mãos tem que ser o conforto da nossa alma, né? Padre Antônio, algumas vezes eu proclamei esse salmo na praia, tem algum tempinho que eu não tenho essa graça maravilhosa. Como é bom, no versículo 5, olhar para o mar, para gente que mora aqui perto e poder dizer: dele é o mar. Gente, que experiência maravilhosa poder dizer isso. Todos os mares, mesmo para quem é do interior do Brasil, aquele mar que você não vê, mas você sabe que existe. Ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Como é bom, com esse versículo, contemplar tudo aquilo que Deus fez pensando na gente, né? Na verdade, né, o versículo, o salmo nesse trechinho aqui do meio, né, que a gente está acompanhando, é como se o Espírito Santo dissesse: olha ao redor. Olha ao redor. Olha ao redor. Tudo que você está vendo cabe nas mãos dele. Né? Outra tradução diz: ele modelou tudo isso. Não é? Ele modelou tudo isso. Pensar que tudo ao redor da gente e tudo dentro da gente, né, é modelado pelas mãos de Deus. Ele é um artista, ele é um oleiro perfeito que vai moldando todas as coisas, né? Fazendo, desfazendo, refazendo tudo o que é preciso. Me parece que é um bom convite a gente aceitar também da parte do Espírito Santo, né? Olha ao seu redor, não olha só para baixo, não. Né? Olha ao redor, olha mais longe, tenta ver o horizonte, sabe? Há momentos em que a gente precisa disso até do ponto de vista natural, humano, né? Muda um pouquinho a paisagem, sabe? Tem dias que a gente precisa, né? Eu não moro na beira da praia, mas eu tenho que pegar o carro e passar pelo túnel e dar uma olhadinha para uma paisagem diferente. Se eu olhar só pela minha janela, de um lado da janela eu vejo o prédio do lado, do outro eu vejo o rio que passa atrás da minha casa, carinhosamente chamado de valão. E sabe, eu não vejo muita coisa, mas eu tenho que procurar outras paisagens. Sabe, a gente de vez em quando tem que se perguntar se a gente não está se enclausurando em paisagens que não são legais, sabe? Pensando o tempo inteiro nas mesmas coisas, pensamentos repetitivos, pensamentos que se sedimentam na gente e que não fazem bem. Olha ao redor, abre os olhos. Eu creio que o Espírito Santo também faz esse convite para a gente, porque ele sabe que é preciso, de vez em quando, pegar fôlego. E uma das maneiras de a gente pegar fôlego é contemplar o que Deus está moldando. Porque, na verdade, ele moldou e continua moldando. Né? A natureza sempre em movimento, ele está moldando o tempo inteiro. E a gente faz parte disso, dessa obra bonita das mãos de Deus. Né? A gente tem uma música aqui na nossa comunidade tão bonita, né? Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Pois é, a gente precisa lembrar, o meu Pai do céu
tem uma mente perfeita, a mente dele não é adoecida, e ele fez e faz coisas bonitas. Eu vejo muitas delas, eu sou uma dessas coisas. Voltamos para o mesmo ponto. E aí o louvor vem. Porque a gente descobre o quanto a gente é abençoado. O quanto a gente é abençoado. E aí volta de novo o convite, a palavrinha maravilhosa, e agora assim numa dimensão assim mais intensa, né, Padre Antônio? Vinde, inclinemo-nos em adoração. Aí depois desses olhar ao redor, aí esse convite, vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Esse convite, esse chamado, nesse versículo especificamente, é tão comovente, porque aí a gente lembra, né, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e até nos abismos, né? E tanto que abismo qualquer que seja, aquele que eu estou vivendo ou aquele outro. Vinde, inclinemo-nos em adoração. Agora aqui já é um passo a mais, não apenas louvor, né, Padre Antônio? Mas aqui é um chamado para a gente se unir aos anjos e adorar o Senhor. Talvez seja um dos grandes males, né, do nosso tempo, falta de adoração. Quem sabe um dia a gente até conversa sobre isso, mas falta de adoração. Quando Deus e os direitos que Ele tem são relegados, o vazio que fica é preenchido de alguma forma, né? Porque fica um vazio. E o vazio de um coração que não adora é muito grande. O vazio de um coração que não reconhece, né, que nós somos criaturas moldadas por mãos amorosas, que esse mundo no qual a gente está não é um caos, não é uma confusão, ele tem muito sentido, e o sentido dele é amor. O vazio que fica num coração que se esquece disso é muito grande. E aí você tenta preenchê-lo e parece que nada preenche. Você joga o mundo inteiro ali dentro e continua não se preenchendo, né? Talvez uma das grandes enfermidades do nosso tempo seja esse vazio de adoração. E talvez a cura para muitos males do nosso tempo seja justamente voltar a adorar, voltar a reconhecer. Existe alguém que é maior do que eu. Existe alguém cujas mãos me fizeram e para cujas mãos eu volto. Estou voltando. Quando a gente reconhece isso, parece que o mundo volta para o lugar, sabe? Dentro da gente, né? E aí as coisas se acalmam aqui dentro. O nosso mundo ansioso, o nosso mundo agitado, é um mundo onde se adora pouco. E porque se adora pouco, se faz muito barulho, se briga muito, se compete muito. E quem sabe o segredo não é a gente acolher esse convite do Espírito Santo, né? Vinde, incline-se em adoração. Quando a gente acorda de manhã, 6 horas da manhã, essa bênção aqui toca, como é que é o seu pipipi, pipipi, que dá vontade de zunir esse negócio, né? Mas esse negocinho que chama, isso aqui também chama a gente, viu? Vinde, vem correr, que você já começa o dia atrasado, né? Você já começa o dia em desvantagem. Vem correr atrás do prejuízo. Você tem que dar conta. E de alguma maneira esse negócio aqui já chama a gente, já convida a gente de manhã a se agitar, sabe? A se tornar ansioso. Há uma vida na qual a gente se mata dia a dia, se mata de trabalhar, se mata de correr, né? Se mata às vezes até praticamente, né? Mas o convite do Espírito Santo tem que soar antes desse daqui. Vinde, incline-se. Incline-se. Sabe, um homem, uma mulher que durante o dia inteiro não se inclina para adorar a Deus, no final do dia vai estar envergado debaixo de alguma outra coisa. Vinde, inclinemo-nos em adoração. Sabe, talvez fosse um bom hábito a gente criar de manhã essa postura, né? Começar o dia de manhã se inclinando. Senhor, eu sou teu. Eu nunca esqueço, lembra quando eu tinha aqui embaixo
na nossa de Copacabana, o nosso espaço Bom Pastor. Lembro. Né? E quando foi feita a obra do espaço, que era uma cafetaria com uma livraria, né? Um dos senhores que estava trabalhando, um pedreiro que estava trabalhando na obra, ele vinha da Baixada. E uma vez conversando com ele, ele dizia, padre, eu para chegar aqui em Copacabana no horário, eu acordo 4 e pouca da manhã e lá onde eu moro faz muito frio, não lembro se era Xerenos, faz muito frio, mas eu acordo e a primeira coisa que eu faço, eu pulo da cama e coloco a minha testa no chão e digo, Senhor, eu te adoro, o meu dia está nas tuas mãos. E aquele moço que já era um senhor com alguma relatividade, falava aquilo, sabe, com uma firmeza, né? Eu falando, nossa, esse homem saiu de casa sei lá que horas para chegar aqui em Copacabana cedo ainda, para correr atrás e no final do dia vai sair daqui, sei lá, 5 da tarde, vai pegar condução cheia para chegar em casa. Mas de manhã ele pula da cama, que foi o que ele falou, põe a minha cabeça no chão e antes de qualquer coisa, Senhor, eu sou teu, meu dia está nas tuas mãos. Quando a gente se inclina diante do Senhor, dificilmente a gente vai se envergar debaixo de alguma outra coisa. Padre Antônio, o senhor não sabe o que me veio no coração agora. A cada manhã, o meu anjo da guarda me aguarda para me dizer também, como o Salmo, vinde, Laura, vem, se inclina um pouco em adoração. Adora o teu Deus que te ama, que te criou, porque Ele é o teu Deus que cuida de você. Eu fiquei encantada com isso. Padre Antônio, o senhor já ouviu o seu anjo da guarda falando isso para o senhor, Padre Antônio? Ele está sempre, ele convida a gente sempre para essas coisas. Os convites bons, né, que ele faz. Para essas coisas, né? Ele convida. E o mundo convida a gente para perder tanto tempo. Pois é. Alguns santos, né, alguns homens e mulheres de Deus têm dito isso, né, que talvez no dia do nosso julgamento, uma das coisas que a gente vai ter que dar mais conta é do tempo que a gente perde, né? Nossa. E o mundo chama, a gente perde tempo demais com isso daqui. A gente perde muito tempo com muita coisa que não vale a pena. E tempo é uma coisa tão preciosa, né? Mais do que dinheiro, né? Do que as pessoas, tempo é dinheiro. Não, tempo é muito mais do que dinheiro, porque não volta, porque né, a gente não pode comprá-lo. Né? Então, gastar o tempo adorando a Deus. Sabe? Investir tempo adorando a Deus, começar o dia adorando a Deus e durante o dia voltar muitas vezes para Ele em adoração. Me parece que é uma boa maneira de organizar. Se a gente não consegue organizar o mundo, a gente pode tentar organizar o mundo, né? Tem um mundo fora e tem um dentro que é o espelho desse, né? Então, já que a gente não consegue organizar este mundo, vamos tentar organizar esse, né? Organizar esse mundo pela adoração. Né? Me parece que todo o relato do livro do Apocalipse é um pouco isso. Né? É um mundo que está se debatendo, né? Na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, até que Jesus volte e tudo no fim se ordena pela adoração. O livro do Apocalipse é o livro que mais fala sobre louvor e adoração. É o livro que mais tem na Bíblia imagens de pessoas, de coisas que significam louvor e adoração. É como que dizendo, olha, tudo vai para o lugar quando cada coisa vira motivo de adoração. Então, e se a gente não pode fazer isso no mundão nosso de sei quantos bilhões de pessoas, a gente pode fazer aqui. E se a gente faz aqui, alguma coisa já, né? Uma grande mulher de Deus disse um dia que uma alma que se eleva o mundo. Isso é verdade. Então, isso. A gente pode, né, tentar fazer isso. Laura, vamos terminar só com o versículo 8, que eu acho tão bacana também. Glória. Né? Amém. Aqui diz assim, não vos torneis endurecidos. Na tradução da liturgia diz, não fecheis os corações. Mas eu não sei qual que eu gosto mais, Padre Eu Antônio. gosto mais do não fecheis os corações, porque está dizendo assim, não feche o seu coração. Primeiro, não é a vida que fecha o meu coração, sou eu. A vida pode ser do jeito que ela for e eu posso manter o meu coração aberto.
Aliás, na tradução que se usa na liturgia, diz assim: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. A voz de Deus. Eu posso passar por momentos muito difíceis e manter a porta do meu coração aberta e ouvir o Senhor. Não é a vida que fecha o coração da gente, é a gente que decide, fechá-lo. E é uma escolha que a gente faz, né? Bom, isso é ótimo descobrir isso, porque é sinal de que a gente também tem a escolha de abri-lo de novo. Sim. Né? Então, quem sabe hoje a gente não poderia dar uma olhadinha para o coração da gente e se perguntar, será que eu andei fechando essas portas aqui? A Bíblia diz em Atos que os discípulos estavam com as portas fechadas por medo. Então, um dos motivos que me leva a fechar as portas do coração é medo. Até que me prove o contrário, eu tenho que me defender de todo mundo. Até que me prove o contrário, quem está do lado de fora é meu inimigo. Então eu fecho as portas, como os discípulos lá no cenáculo. Certo, mas quando o Espírito Santo veio, uma das coisas que os discípulos conseguiram fazer foi sair do cenáculo. E aquelas pessoas das quais eles tinham medo, pensando são nossos inimigos, eles foram para fora para falar de Jesus para essas pessoas. De repente, tudo mudou aqui dentro. Quem sabe com a gente não pode acontecer algo parecido, né? O que está fechando hoje o meu coração? E com o coração fechado, nem a voz de Deus eu ouço mais. Eu posso abrir o coração de novo. Eu posso abrir. Né? E ouvir. E ouvi-lo. Ele fala. E aí alguém pode falar, pronto, lá vem de novo o padre com esse negócio, ouvir Deus. Isso é coisa para gente que está muito na igreja. Não, isso é para todo mundo. Deus é pai. Pai gosta de falar com todos os filhos, não é só com os filhos preferidos, não. O problema não é que Deus não fale, o problema é que a gente, às vezes, está com o coração fechado. Padre Antônio, eu amo essa tradução da Liturgia das Horas, mas eu também gosto muito da Ave Maria, não vos torneis endurecidos, porque eu me lembro do final de todos os evangelhos, né, que diz a caridade de muitos esfriará. Então, cada manhã que eu leio não vos torneis endurecidos, para mim é um alerta, é uma sacudida, porque, Padre Antônio, para ser sincera, por qualquer coisinha eu endureço o meu coração. Qualquer coisinha ele vai ficando endurecido. Então, a cada manhã poder proclamar e ler, não vos torneis endurecidos, eu sinto assim, né? O próprio Deus falando comigo, minha filha, não deixa seu coração endurecer. Mas é aquela história, é uma bobagem hoje, outra amanhã, depois de amanhã, e quando você vai ver, as bobagens se juntaram, e você, é como num casamento, dizem, né? Que as coisinhas que fazem mal são as coisas que se acumulam de um dia para o outro, e de um dia para o outro, e de um dia para o outro. Na verdade, é a história da rotina, do cotidiano, que é um grande desafio. Né? Se você não cuida do seu dia a dia, ele pode endurecer o seu coração, também com relação a Deus. Né? Eu gosto muito de pensar, como um alerta, né? Que no iniciozinho do Evangelho de Lucas se fala da anunciação do nascimento de João Batista, antes da anunciação do nascimento de Jesus. E é incrível, né? Como é que... Aliás, São Lucas deve ter feito de propósito, né? Como é que a primeira anunciação a João Batista acontece no templo, a segunda em Nazaré, que era uma cidadezinha lá na Galileia, que não era uma região muito, né, muito importante. Depois, em Nazaré, há uma jovenzinha, não especialmente versada na teologia do seu tempo, no templo há um sacerdote que estava no santo lugar, queimando incenso. Dia, né? E aí o cara me recebe a visita do anjo e não consegue acreditar. Não dá não, seu anjo. Como é que vai ser? Não funciona não é por aí não. Já passou, não é não, o senhor se enganou. Aí eu fico imaginando, o cara estava cercado das coisas mais santas do povo de Israel. O cara era sacerdote, o cara estava no altar e não conseguia acreditar. Possivelmente, Zacarias, pelo que a gente imagina daquele tempo, ele desejou durante muito tempo ser pai. Mas em algum momento o coração dele endureceu ou fechou. Ai, Padre Antônio, né? Não é mais para mim, não adianta. A gente pode, na missa, dentro da igreja, ficar com o coração endurecido, misericórdia, Padre Antônio. Não só, né?
A gente pode estar cercado, como a gente de fato está, das coisas mais santas, das melhores oportunidades de Deus, e porque a gente começa a levar tudo... não. Sabe, isso de modo especial para quem serve o Senhor pregando ou servindo os irmãos na sua comunidade. A gente pode estar tão acostumado com tudo isso aqui que a gente até imagina, isso é para os outros, mas para mim não funciona não. Eu acho que era o que estava passando na cabeça de Zacarias. Sabe, eu estou aqui nesse lugar para oferecer esse incenso, que são as orações do povo de Israel, mas as minhas endureceu. Né? Então Deus nos livre. Deus nos livre. Porque todo mundo é suscetível a isso, mas, pelo amor do guarda, não pode deixar de jeito nenhum isso. Né? Hoje eu preciso ser mais encantado com essa palavra do que eu fui há 10 anos atrás. Hoje eu preciso ser mais consciente da presença de Jesus e do tanto que ele faz na minha vida do que há 10 anos atrás. Né? Não é porque se passaram 10 anos que agora, pelo contrário, agora mais. A gente vai conhecendo mais a ele, a gente vai se encantando mais ainda. Né? Então, vigilância, porque mesmo uma pessoa cercada pelas melhores oportunidades de Deus, se a gente não trata com delicadeza, sabe, das coisas de Deus, da presença dele na nossa vida, se a gente não tem santo temor de Deus, aos pouquinhos o coração vai ficando meio durão, meio duro na queda, como a gente fala, e daqui a pouco a gente pensa, pode até servir para os outros, mas para mim serve não. Deus me livre, é em primeiro lugar para mim. Então, Padre Antônio, tem mais uma palavra, mas é uma palavra mesmo, uma palavrinha que eu preciso partilhar, ouvir o Senhor. É a palavra hoje. Ouve hoje a voz de Deus. É muita delicadeza do nosso Pai em nos dar nesse salmo a palavrinha hoje. Porque eu posso perder isso, né? Eu posso perder essa dimensão do hoje. E Jesus, depois ele vai retomar essa palavra no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então eu entendo a importância dessa palavra pequenininha que está aqui nesse salmo. Ouve hoje a voz de Deus. Tem uma palavra só que Deus quer falar ao meu coração hoje. Amanhã é outra, ou pode ser até a mesma, mas numa outra dimensão, com outro enfoque. Hoje, Deus tem uma palavra para mim e eu quero ouvi-la, eu não quero perder. Laura, Deus não é ansioso, então ele não está com a cabeça no amanhã. Deus não é ressentido, portanto ele não está mais com a cabeça no ontem. Deus está sempre nesse dia chamado hoje. Hoje. E é só nesse dia chamado hoje que a gente pode encontrá-lo, né? Então, volta para o hoje, né? De vez em quando a gente tem que fazer esse exercíciozinho, porque o nosso prazo de validade é sempre hoje. Né? Sabe quando você compra uma coisa no supermercado, você olha lá, fabricação dia tal, validade até, aí daqui ela 2, 3, 4 dias. E algumas coisas, milagrosamente, mesmo sendo feitas de leite ou de farinha, elas duram, né, 6 meses. É uma coisa inacreditável, né? Mas o ser humano é diferente, né? Hoje, a nossa data de validade é hoje. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Hoje. A gente é capaz de suportar o fardo do dia chamado hoje. Eu estou encantado com a promessa de Jesus, né? Que diz que o fardo é leve, o jugo é suave. Quando eu era bem mais novo, bem mais novo, eu comprei um livro que, pelo título, engraçado que eu andei procurando esse livro, não achei, acho que eu vou ter que comprar de novo. É porque eu tenho que ler de novo. O nome do livro era Fardo. Se é leve, por que eu ando tão cansado? Nossa. Então, na verdade, é porque a gente acaba se impondo fardos que não são o fardo e o jugo do Senhor, que é o do dia de hoje. A gente acha que tem controle para fazer planos e a gente se sente frustrado por antecipação, achando que planos para daqui a anos não vão dar certo. A gente continua carregando cruzes do dia de ontem. A gente não bota elas no chão, sabe? Né? Não morre nelas, não. A gente fica, sabe? Então,
o nosso ombro é feito para essa cruz do dia de hoje. Essa a gente dá conta de carregar. No dia de hoje a gente encontra o Senhor e no dia de hoje a gente sintoniza com a voz dele. Antigamente, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antigamente, quando a gente tinha rádio com aquele botãozinho que a gente tinha que fazer assim, até encontrar a sintonia, né? Às vezes, se você pulasse um pouquinho, já entrava outra coisa, né? Sintonia fina que a gente falava, né? Pois é, você quer ouvir a voz de Deus? Hoje. Esteja neste dia chamado hoje. Ore hoje. Leia a palavra hoje. Conviva com pessoas reais que estão com você hoje. Aflija-se só com os problemas do dia de hoje. Curta as coisas boas que estão acontecendo hoje. Aprenda com o que você está vivendo hoje. Hoje, exemplo, né? Hoje lá em casa está um furdunço porque deu cupim. Então, nossa Senhora! Ai, só de pensar que eu vou voltar para lá. Mas eu hoje já estava pensando, eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa com esses cupins aí. Sabe, eu acho que papai está querendo me ensinar alguma coisa com esses cupins. Eu tenho que olhar. Quando eu voltar para casa agora, entre uma coisa e outra, eu vou dar uma paradinha. Vou ver lá no que mexeram, o que tiveram que tirar do lugar. Eu acho que eu tenho... Hoje. Ai, quanto tempo vai durar? Eu sei lá, um dia de cada vez. Mas hoje a gente não se perde de Deus. Na ansiedade do amanhã, na mágoa do ontem, a gente se perde. Então, convite para os irmãos, vamos viver o hoje, onde a gente escuta a voz do Senhor. Hoje. E eu só tenho hoje para amar a Deus, né? Já dizia Santa Terezinha. Muito bem. Laura, vamos parar por aqui, senão o pessoal vai embora e a gente fica sozinho partilhando. Não esqueçam de partilhar, hein, aí no chat. Isso, beleza. Abração, Deus abençoe. Amém. Vamos nós. Até logo, irmãos. Tchau, tchau. Abraço.